Bom, espero que estejam bem. Estou com saudade de todos, tá? E é isso. Vamos dar sequência aqui. Nós vamos voltar às aulas agora, né? Ainda nesse formato. Eu já esperava revê-los, né, nessa época, mas a quarentena foi prolongada, já está virando cinquentena, enfim. Mas vamos lá. Nós vamos começar a trabalhar a unidade 2 e eu vou retomar alguns assuntos, né? Que os assuntos ainda da primeira unidade ainda. A gente está finalizando o primeiro bimestre, né? Então, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui com vocês sobre potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas, né? Então, a gente vai dar sequência em todo aquele assunto que nós trabalhamos na primeira unidade ainda, né? E vamos ampliar aí os nossos horizontes, né, com esse novo conteúdo. Então eu preparei para vocês aí esse vídeo, né, com alguns slides, algumas coisas, e eu vou poder concluir tudo isso, todas essas informações aqui, numa aula que nós teremos, uma aula online, né? Então, juntando esse vídeo com a aula online, eu acredito que a gente não terá dificuldades aí para entender esse assunto, tá bom? Então, conto com o empenho de vocês, a colaboração, força, vamos para frente, vamos continuar estudando que tudo vai dar certo, ok? Um grande abraço para vocês. Vamos aqui para o PowerPoint que eu preparei para vocês. Então, a gente vai falar então dos assuntos de potenciação, raiz quadrada e divisibilidade e também expressões numéricas, né? Bom, gente, potência já foi trabalhado na unidade anterior, né? Ainda nesse bimestre, primeiro bimestre que a gente está concluindo agora. Então aqui, basicamente, a gente tem aquela regrinha lá da base, do expoente e da própria potência. Então aqui tem um textozinho, da mesma forma que adição e subtração, a multiplicação e divisão, a potência e a radiciação são operações inversas na matemática. Então assim, eu já falei sobre isso, eu já falei que a propriedade que prova a subtração é a adição. A propriedade que prova a multiplicação é a divisão. Então uma é o inverso da outra, a gente usa para tirar, fazer a prova real e coisas do tipo, quando a gente quer ter certeza nos cálculos. Então, potência e raiz seguem a mesma linha, né? Uma é a propriedade inversa da outra. Então, nós temos aqui um número A elevado a B que dá C. Esse A a gente vai pensar nele como base. O B seria o expoente e o C seria a potência. Então, a operação realizada na potenciação é uma multiplicação e é representada da seguinte forma. Então eu tenho A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A N vezes. Então esse N vai depender do expoente. Falando assim parece um pouco complicado, mas vamos resumindo as coisas. Você tem aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo é 2, 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então a base nesse caso aqui é o 2, o 3 seria o expoente, ou seja, quantas vezes a base vai ser multiplicada, e o 8 seria a potência, o resultado dessa multiplicação, tá? Aí eu tenho alguns outros exemplos, aqui eu tenho 5 a quarta, então vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, e 5 a quarta dá 625, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Continuando, eu tenho um quadro aqui de potências, né? De algumas potências que a gente vai usar bastante. Então aqui eu tenho esse quadro aqui. Essas aqui são potências que vai aparecer nas expressões que iremos realizar. Então exercícios, enfim, nas atividades que iremos fazer. Então aqui está o quadro. 2 elevado à primeira, 2. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. 2 ao cubo, já mostrei no exemplo anterior, e assim por diante. 3 à primeira. Então aqui por esse quadro a gente já tem uma noção do seguinte. Todo expoente, quando o expoente é 1, repete a base. Então, 3 à primeira dá 1, 5 à primeira dá 1, 6 à primeira 1 e assim por diante, tá? Então, esse quadro aqui
é um exemplo de potências de base 2, 3 e 5, né? Aqui também tem o 6. Vocês podem ampliar esse quadro fazendo o 4, fazendo o 7, o que não aparece aqui, ok? Bom, quando a gente fala em potência, inevitavelmente a gente vai chegar no assunto de quadrados perfeitos, né? Então, o que seria quadrados perfeitos? Existem alguns padrões na matemática que nos despertam a curiosidade e podem estar relacionados com alguma sequência numérica. Quando vemos números enfileirados, logo nos questionamos sobre o seu padrão de formação. Veja a seguir: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, assim por diante. Então você vê uma sequência, você já pensa qual seria a lógica dessa sequência, né? Então qual deve ser a lógica dessa sequência? A resposta está no quê? No tema desse tópico aqui, quadrado perfeito. Então entenda que um número será quadrado perfeito quando ele for um número inteiro e o seu quadrado gerar um outro número positivo. Ou seja, eu vou elevar esse número à potência do índice 2, por exemplo, então ao quadrado. Então imagina o seguinte: 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16 e assim por diante. Então, o quadrado perfeito, na verdade, ele é o resultado de uma potência de expoente 2, ou seja, resultado de um quadrado. Por isso do nome quadrado perfeito. Então todo número elevado ao quadrado gera-se uma potência que nós chamamos de quadrado perfeito, ok? Bom, existem algumas regras para ajudar a identificar os números que são quadrados perfeitos. Então qual é a primeira regra? Somente o número quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Então quando a gente vai comentar sobre raiz, né? Mas antes de entender raiz, e já sabendo que potenciação é o inverso da radiação, ou seja, potência é o inverso da raiz, um número só vai ter raiz se ele quadrada, né? Ou seja, raiz de índice 2, se ele for um número quadrado perfeito. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, dá 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 ao quadrado dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, 9 é um número quadrado. E assim também acontece com 25, tá? Segunda regra: quando o número é quadrado perfeito, ele não possui, como último algarismo, os números 2, 3, 7 e 8. Terceira regra: todo número quadrado perfeito que for par possuirá raiz quadrada par. Lembre-se que o número é considerado par quando for dividido por 2 ou resultar em um número inteiro. Bom, a gente pode pegar o exemplo: raiz de 16, 4. Raiz de 36 é 6. Então é isso que eu estou comentando aqui, tá? Bom, quarta regra: um número par será quadrado perfeito se ao ser dividido por 4 resultar em